Será que os dados da sua empresa estão realmente prontos para inteligência artificial? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, literalmente. A gente vê por aí um monte de empresa investindo rios de dinheiro em IA, mas muitos projetos acabam não dando em nada. Por quê, né? Fala pessoal, eu sou Léo Garetimo e aqui no Dados Artificiais a gente vai fundo para descobrir por que arrumar a casa, ou seja, os seus dados, é o passo mais importante de todos. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreve no canal que isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E fica a pergunta no ar, quantas empresas no Brasil vocês acham que estão colocando a carroça na frente dos bois, hein? Então vamos lá, é notícia todo santo dia, né? Investimentos gigantescos em IA para cá, para lá. Mas a real é que uma parte enorme desses projetos milionários, no fim das contas, não entrega o valor que prometeu. A grande questão é, por quê? Onde é que está o erro que faz todo esse investimento ir por água abaixo? E a resposta, gente, na maioria esmagadora das vezes, está bem aqui nessa frase. Isso aqui é quase um mantra para quem trabalha na área. A sua IA é tão boa quanto os seus dados. Ponto. Pensa assim. Não adianta nada você ter o motor de uma Ferrari, o algoritmo mais potente do mundo, se o combustível que você coloca nele é, sabe, de péssima qualidade. O carro simplesmente não vai andar direito. E é exatamente sobre esse combustível que a gente vai falar hoje. Certo, vamos começar pelo começo, com a chamada IA tradicional ou o bom e velho machine learning. A grande sacada aqui é que esses modelos eles são treinados para aprender com os dados da própria empresa, sabe? O objetivo é encontrar padrões que são super específicos daquele negócio. E para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo prático lá do setor da saúde. Imagina um modelo que tenta prever quais pacientes têm mais chance de faltar uma consulta, tudo isso olhando para o histórico que o hospital já tem guardado. Beleza! O primeiro pilar para deixar esses dados em ordem é o que a gente chama de normalização. Pensa comigo, machine learning, na essência, é um baita jogo de encontrar padrões. Só que, se os dados não são consistentes, se cada um está escrito de um jeito, a máquina fica completamente perdida. O modelo simplesmente não consegue enxergar padrão nenhum no meio daquela bagunça. Olha só esse exemplo aqui. Parece uma coisinha boba, né? Mas o estrago que isso causa é gigante. Imagina uma coluna de gênero num banco de dados. Você encontra M, male, mask. Para a gente, como ser humano, é óbvio que tudo isso quer dizer masculino. Mas para o computador? Para ele, são 4 coisas completamente diferentes, sem nenhuma relação entre si. Normalizar é justamente isso. Pegar toda essa variedade e padronizar. Botar tudo como masculino. Só de fazer isso, gente, a capacidade do modelo de achar padrões úteis já, dispara. Agora vamos para o segundo pilar. E esse aqui é super importante, principalmente quando os dados vêm de vários lugares diferentes. A unificação dos pacientes. O que é isso? Bom, não adianta só jogar todas as informações num lugar só. Você precisa garantir que todos os registros que pertencem à mesma pessoa estejam ligados, amarrados a um identificador único, tipo um CPF daquele paciente dentro do sistema. E por que isso é tão crítico? Pensa só, se essa unificação não for bem feita, o histórico do paciente fica todo picotado. Uma consulta está aqui, um exame está lá, e o sistema não sabe que é da mesma pessoa. Aí métricas super importantes, tipo a média de faltas que a gente estava falando, ficam completamente erradas. E aquela famosa visão 360 graus do paciente, esquece, vira uma miragem. Beleza, terceiro pilar. Aqui a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Ou melhor, fora da nossa própria base de dados. É sobre trazer informações de fora. Incorporar dados externos pode, sério, turbinar um modelo de um jeito que você nem imagina, dando um poder de previsão muito, mas muito maior. O exemplo clássico disso é tentar prever se um paciente vai ser readmitido no hospital logo depois de ter alta. Um dos melhores indicadores para isso, sabe qual é? O número de vezes que essa pessoa foi a uma emergência no último ano. Agora, se um hospital olha só para os seus próprios registros, essa contagem vai estar furada, né? O paciente pode ter ido em outros hospitais. Mas, no momento em que você consegue trazer dados de outras emergências da região, aí sim a sua previsão fica incrivelmente mais certeira. Ok, até aqui falamos da IA tradicional, mas agora vamos virar a chave e falar da estrela do momento, o assunto que está em toda parte, a IA generativa. Muita gente acha que, agora com o IA generativa, o papo sobre dados mudou, que não é mais tão importante. E sim e não. O papel dos dados é diferente, com certeza, mas a importância deles continua sendo gigantesca. Aí vem aquela pergunta que eu sei que está na cabeça de todo mundo. Pô, Léo, mas esses modelos tipo GPT, eles já não vêm prontos? Pré-treinados com a internet inteira? E a resposta é sim, eles vêm.
Mas, e esse é um grande mas, isso não quer dizer que os dados da sua empresa se tornaram inúteis. Muito pelo contrário, eles se tornaram ainda mais valiosos. É que na IA generativa, o jogo é outro. Você não vai usar os dados da sua empresa para treinar o modelo do zero. Em vez disso, você usa esses dados para dar o que a gente chama de contexto just in time. É como se, na hora que alguém faz uma pergunta, você desse uma colinha para o modelo com as informações certas, sabe? Você entrega para ele os dados específicos da sua empresa para que ele possa dar uma resposta que faça sentido para a sua realidade, e não uma resposta genérica. Esse processo tem até um nome chique, RAG, que significa geração aumentada por recuperação. Mas o funcionamento é bem simples de entender, olha só. Primeiro alguém faz uma pergunta. O sistema, antes de mandar essa pergunta para o cérebro da IA, ele faz uma busca rápida nos seus próprios dados, nos seus documentos. Ele encontra a informação relevante e aí sim ele injeta esse contexto junto com a pergunta e manda o pacote completo para o modelo. O resultado? Uma resposta super precisa e totalmente contextualizada para o seu negócio. Então, a gente chega no ponto principal. A qualidade da resposta que a IA generativa te dá é diretamente proporcional à qualidade do contexto que você entrega para ela. Se o contexto que você dá é ruim, incompleto, desatualizado, adivinha, a resposta vai ser ruim também. É simples assim. E olha só como tudo se conecta. Lembra daquele segundo pilar da unificação dos pacientes? Pois é, ele é importantíssimo aqui também. Para uma IA conseguir fazer um bom resumo do prontuário de um paciente, ela precisa do prontuário inteiro e não de pedaços espalhados. E se liga nessa história real que mostra um detalhe que faz toda a diferença. Tinha uma equipe usando uma IA para resumir as consultas médicas. Só que os resumos estavam vindo fracos, incompletos. Eles quebraram a cabeça para entender o porquê. E o problema era o seguinte: a IA só conseguia ler a anotação do médico depois que ele assinava digitalmente o documento. Ou seja, um pequeno detalhe no fluxo de trabalho, na ordem das coisas, estava fazendo com que o dado não chegasse a tempo para a IA fazer o trabalho dela direito. Falando nisso, vamos ver um caso de uso que é simplesmente fantástico para IA generativa na saúde, o tal do Ambient Listening, ou escuta ambiente. A ideia é genial. A IA fica ouvindo a conversa entre o médico e o paciente e, no final, gera um resumo automático de tudo o que foi discutido. Imagina o tempo que isso economiza. E esse gráfico aqui mata a questão. Olha só, se você manda só o áudio da conversa para a IA, ela já faz um trabalho legal, tá? Gera um resumo ok, nota 6, digamos. Mas se você manda o áudio e também um resumo do histórico daquele paciente, cara, a qualidade do resumo que a IA gera dá um salto absurdo, vai para a nota 9,5. É a diferença entre um resultado bom e um resultado uau, isso vai mudar tudo. Bom, e com isso a gente vai chegando na nossa conclusão. O que eu espero que tenha ficado muito, mas muito claro, é que ter uma estratégia de dados não é só um detalhe técnico, uma coisinha para o pessoal de TI resolver. Não, é o alicerce, a fundação de toda a sua estratégia de inteligência artificial. E essa tabela aqui resume perfeitamente o que a gente conversou. De um lado, a IA tradicional, onde os dados servem para treinar um modelo e fazer previsões. Do outro, a IA generativa, onde os dados fornecem o contexto em tempo real para gerar respostas inteligentes. O papel é diferente? Sim, mas a exigência fundamental, que é ter dados de alta qualidade, limpos, completos, essa é exatamente a mesma para os dois. Olha, se tem uma única coisa para levar desse nosso papo hoje que seja isso aqui, investir pesado em IA sem ter uma estratégia de dados sólida por trás, é a mesma coisa que tentar construir um prédio 50 andares sem fazer a fundação. Pode até parecer que está subindo, que está bonito no começo, mas uma hora a estrutura não aguenta e desaba. Na prática, isso significa projetos que não dão certo, que são imprecisos e que no final não geram o impacto que poderiam. E para a gente fechar, eu quero deixar uma provocação para todo mundo pensar aí. Na sua empresa, nos projetos que você vê, a conversa sobre dados está vindo antes da conversa sobre IA? Ou a galera está tentando construir o telhado antes de ter a fundação pronta? Quero muito saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.